Ismael foi o filho primogênito de Abraão com Agar. Sua mãe Agar era a serva egípcia de Sara, esposa de seu pai Abraão. Deus havia prometido a Abraão que lhe daria uma descendência muito numerosa, mesmo ele já tendo a idade muito avançada. E Sara era estéril, e conforme o costume de sua época, ela ofereceu Agar, sua serva, a Abraão, para que um herdeiro da família fosse gerado. Desta forma que a história bíblica de Ismael começa. Neste vídeo da série Personagens Bíblicos, estudaremos sobre quem foi Ismael, o pai dos ismaelitas na Bíblia. Mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui em nosso canal, aproveite e se inscreva agora clicando nesse botão inscrever-se. Quando Ismael nasceu, Abraão já tinha 86 anos de idade. E à luz dos textos bíblicos, nós podemos entender que Abraão amava Ismael. Até chegou a pedir que Deus o considerasse como seu herdeiro prometido. Mas quando Ismael tinha cerca de 13 anos de idade, Deus renovou sua promessa com Abraão, que naquela ocasião já tinha 99 anos de idade. Mais uma vez, Deus prometeu que daria a Abraão uma descendência de sua própria esposa Sara. Deus também ordenou que todos os homens de sua casa fossem circuncidados, como sinal da sua aliança. E como Ismael já tinha 13 anos de idade quando foi circuncidado, algumas tribos árabes costumam circuncidar os seus jovens com essa mesma idade. Depois, passado cerca de um ano, Isaque nasceu, e o nascimento do filho biológico de Sara e Abraão causou uma série de problemas no relacionamento entre Sara e Agar. Bem na verdade, mesmo antes de Isaque nascer, Sara e Agar já tinham se desentendido. O texto bíblico diz que depois de engravidar, Agar desprezou a Sara. E nesse ponto Agar estava completamente errada, porque de acordo com a lei da época, uma escrava fértil jamais podia fazer oposição à esposa estéril. Caso isso acontecesse, a serva egípcia que havia sido escolhida para gerar o herdeiro da família podia ser rebaixada às condições de escrava comum. Então, segundo esse costume, Sara tinha o direito de afligir Agar por causa do seu desprezo. Agar acabou fugindo para o deserto com medo de Sara. Mas no deserto, o anjo do Senhor lhe apareceu e ordenou que ela retornasse à casa de Abraão. Foi também no deserto que o anjo lhe disse que o filho que ela carregava no ventre seria chamado de Ismael, significa Deus ouviu o menino. Mas o desentendimento entre Sara e Agar alcançou seu auge quando Isaque foi desmamado. Na festa de desmame de Isaque, Ismael acabou zombando de Isaque, e Sara ficou muito ofendida e exigiu que Abraão mandasse Agar e o seu filho embora, conforme nós lemos no capítulo 21 do livro de Gênesis. Só que esse pedido de Sara contrariava os costumes da época. Afinal, segundo os regulamentos daquele tempo, Ismael era o filho legítimo, não apenas de Abraão, mas também de Sara, já que ele havia sido gerado por sua serva pessoal. Em casos muito extremos, o filho de um senhor com uma serva até podia ser rebaixado da posição dentro do núcleo familiar, mas jamais ele poderia ser expulso. Então, obviamente, tudo isso causou grandes desgostos a Abraão. Mas Deus, mais uma vez, falou com o patriarca de Israel e garantiu que ele não deveria ficar preocupado. O Senhor garantiu que cuidaria do filho da escrava e também lhe daria uma grande descendência. O texto bíblico não fornece os detalhes sobre tudo o que envolveu e motivou o pedido de Sara pela expulsão de Ismael e Agar. Mas parece que mais do que algo específico que Ismael tenha feito, Sara o enxergava como uma ameaça
a posição do seu filho biológico da família. Então, após ser confortado pelo Senhor, Abraão despediu Agar e o seu filho. Eles levaram consigo pão e água, mas num determinado momento a água acabou e eles pensaram que iriam morrer. A Bíblia diz, inclusive, que naquele momento Agar colocou Ismael debaixo de uma árvore e se afastou dele para não vê-lo morrer. Nesse ponto, é comum muitas pessoas imaginarem que àquela altura Ismael era um menino bem pequeno, mas muito provavelmente ele já era um adolescente com a idade de cerca de 16 anos. E ainda no capítulo 21 do livro de Gênesis, Deus, ao socorrer os dois, Agar e Ismael, mais uma vez, ele renovou sua promessa de que faria de Ismael um homem muito próspero. Ismael, então, foi viver juntamente com sua mãe no deserto de Berseba e depois no deserto de Parã. E embora Isaque tenha ficado como o único herdeiro de Abraão, Ismael e os demais filhos de Abraão fora do casamento com Sara foram beneficiados por ele, conforme nós lemos no capítulo 25 do livro de Gênesis. Isso significa que tanto o filho de Agar, Ismael, quanto os filhos de Quetura, todos receberam bens materiais da parte do patriarca Abraão. Embora tenha havido aquele desentendimento entre Isaque e Ismael, Agar e Sara, depois de adultos, a Bíblia não registra mais nenhum desentendimento entre Ismael e Isaque. Inclusive, os dois aparecem no texto bíblico de Gênesis, no capítulo 25, como responsáveis por cuidar do sepultamento do patriarca Abraão. A Bíblia conclui a história de Ismael informando que ele se tornou um grande caçador. Ele era muito habilidoso com arco e flecha, e Agar buscou uma esposa egípcia para Ismael. Com ele, ela teve 12 filhos e uma filha. Mais tarde, à luz dos capítulos 28 e 36 do livro de Gênesis, nós podemos entender que a filha de Ismael acabou se casando com Esaú, filho de Isaque. Os nomes dos filhos de Isaque são citados em Gênesis, no capítulo 25, do versículo 13 ao versículo 15. A maioria desses nomes é mencionado em outras passagens bíblicas como famílias tribais de certa influência. Eles se organizavam em 12 tribos que viviam em acampamentos móveis no deserto sul. E a Bíblia ainda diz, no capítulo 25 do livro de Gênesis, que Ismael morreu com a idade de 137 anos, mas ela não informa onde ele foi sepultado, embora a tradição muçulmana afirma que ele foi sepultado em Mica. No Novo Testamento, Ismael é mencionado pelo apóstolo Paulo no capítulo 4 de sua carta aos Gálatas. Paulo utilizou a figura do filho da escrava em sua alegoria sobre a oposição dos religiosos legalistas que perseguiam os crentes que nasceram segundo o Espírito e desfrutavam da liberdade em Cristo. Ismael foi o nascimento natural do relacionamento de duas pessoas férteis, Abraão e Agar. Isaque, por outro lado, foi o nascimento sobrenatural que revelou a grandeza e o poder de Deus, que fez com que uma mulher estéril de 90 anos de idade gerasse um filho. E isso ajuda a explicar a citação indireta de Ismael por Paulo no Novo Testamento. E quando, como uma figura daquele que nascerá segundo a carne, em contraste com aquele que nasceu segundo o Espírito. Esta foi a história de Ismael na Bíblia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e eu te espero no próximo vídeo com o tema Personagens Bíblicos.